Vitor Nikiforov desliza suavemente na pista de gelo, enquanto Yuri pensa em como o admirou ao longo de sua vida. No presente, na final do Grand Prix de Sochi, 3 jogadores patinam para o centro das atenções e o comentarista anuncia que a lenda russa, Vitor Nikiforov, venceu a final pela 5ª vez consecutiva. Ele continua dizendo que o jogador, Yuri, ficou na última posição, mesmo sendo sua primeira vez no torneio Grand Prix. Enquanto isso, Yuri passa pelos artigos de notícias sobre seu desempenho patético, enquanto seu treinador lhe diz para simplesmente ignorar as notícias. Yuri é um homem de 23 anos do Japão, que é um dos principais patinadores artísticos certificados pela JSF. Para treinar, ele até se mudou para a instalação de treinamento em Detroit, mas devido à pressão do torneio e à morte de última hora de seu cachorro de estimação, ele acabou fracassando em sua performance. Ele liga para a mãe, que lhe diz que assistiu à sua apresentação com um monte de outras pessoas, e ele pede desculpas por ter perdido. Ele então começa a chorar como uma criança de 2 anos, enquanto uma figura misteriosa ouve suas lamentações do lado de fora da cabine do banheiro. A figura, que na verdade é o finalista do Junior Grand Prix e medalhista de ouro, Yuri Pliski, chuta a porta dele. Ele diz para ele se aposentar, já que ele competirá no torneio no próximo ano e não quer 2 Yuris na mesma partida. No aeroporto, um repórter incomoda Yuri sobre seus planos futuros e diz para ele não desistir. Yuri percebe o Yuri loiro e Vitor conversando entre si, e quando Vitor percebe que ele está olhando, pergunta se ele precisa de uma foto com ele. Yuri acha humilhante que ele não consiga nem falar com seu ídolo, então ele se afasta. Um ano depois, Yuri chega a Setsu, sua cidade natal, para onde está voltando após 5 anos e se depara com pôsteres dele mesmo na estação. Sua professora Minako vem buscá-lo enquanto Yuri pensa em como perdeu o campeonato nacional depois de perder o Grand Prix e todos os outros torneios que aconteceram depois disso também. Ele também terminou as coisas com seu treinador, e no presente, Minako o arrasta para deixá-lo encontrar-se com todos na cidade. Mas ele inventa uma desculpa de que está cansado. Em Tóquio, Vitor vence o torneio como de costume, enquanto Yuri chega em casa e sua mãe o cumprimenta. Minako percebe que Yuri se tornou um porco gordo, então ela o lembra de que patinadores artísticos precisam ter um físico impecável. Yuri então presta homenagem ao seu cachorro falecido e sua irmã mais velha pergunta sobre seus planos futuros. Ele responde que ainda está pensando nisso, então ela diz para ele relaxar nas fontes termais por enquanto. Mais tarde, Yuri mergulha seu corpo gordo nas águas termais e depois assiste ao torneio de patinação na TV com Minako. Yuri então corre para a pista de gelo local onde sua antiga colega de pista, Yuyuko, o cumprimenta. Ela permite que ele use a pista sozinho para que ninguém o incomode, e Yuri pensa em como ela costumava ser seu ídolo quando criança. No passado, Yuyuko defende Yuri de ser intimidado e mais tarde mostra a ele a performance de Vitor, devido à qual Yuri também se torna seu fã. Yuri então ganha um cachorro poodle quando lê um artigo que Vitor também tinha um poodle, e Yuyuko diz a ele que espera vê-lo competir contra Vitor no futuro. No presente, Yuri diz a Yuyuko que queria mostrar a ela sua performance que ele tem praticado desde que a competição terminou, e ao começar, Yuyuko percebe que ele está imitando a performance de Victor. No torneio, a performance de Vitor também começa, e ele primeiro faz um Lutz quádruplo no qual gira no ar 4 vezes. Ele então faz seu movimento característico, que é um flip quádruplo, enquanto Yuri faz a mesma performance em sincronia perfeita. Yuri e Vitor continuam deslizando no mesmo ritmo, e Minako comenta que Vitor é muito solto com seus encantos, considerando que ele tem uma base de fãs femininas tão grande. Vitor então faz um salto quádruplo, e mais uma vez, Yuri e Vitor deslizam sem esforço pela pista de gelo, enquanto o ritmo da música começa a aumentar. Vitor então faz um Lutz triplo seguido por um flip triplo, e para seu último salto quádruplo, Vitor faz um toe loop quádruplo seguido por um toe loop triplo. O comentarista anuncia que ele completou todos os seus quádruplos, e para o final, Vitor e Yuri fazem uma combinação de giros que leva ao fim da apresentação. Yuyuko fica encantada com a patinação de Yuri, especialmente porque sua performance se assemelhava à de Victor, e Yuri compartilha que estava muito deprimido no início após perder o torneio. Ele então começou a fazer a performance de Vitor para recuperar seu amor pelo patinação, já que ele e Yuyuko costumavam imitar Vitor antigamente também. Parece que ele está prestes a confessar, mas então os 3 trigêmeos de Yuyuko aparecem e estragam o show. Até o marido de Yuyuko aparece e diz a Yuri que ele pode vir praticar a qualquer momento. Depois, Yuri assiste a um programa sobre o Yuri loiro, e como ele está se preparando para entrar na competição sênior. Yuri então recebe uma mensagem do marido de Yuyuko, Nishigori, dizendo que seus filhos carregaram um vídeo de sua apresentação anterior na internet e que o vídeo se tornou viral. Todos assistem ao vídeo e até mesmo o Yuri loiro e o próprio Vitor veem o vídeo. Yuri então se tranca em seu quarto de vergonha e só sai quando sua mãe lhe diz para tirar a neve. Ele encontra um poodle na sua porta, o que o lembra de seu antigo cachorro, e seu pai lhe diz que o poodle veio com um hóspede estrangeiro. Yuri então corre para as fontes termais onde vê Victor. Ele diz a ele que será seu treinador e o ajudará a vencer a próxima final do Grand Prix.
Na Rússia, Vitor se despede de seu treinador, Yakov, e não o escuta, mesmo quando ele tenta convencê-lo a ficar. No presente, Minako corre para a pousada de Yuri e encontra Vitor estirado no tatame. Ela revela a Yuri que é uma grande notícia na Rússia que Vitor está tirando a próxima temporada de folga e que ele se inspirou ao assistir o vídeo de Yuri patinando, então decidiu se tornar seu treinador. Na Rússia, o Yuri loiro se depara com essa notícia e corre para encontrar Yakov para obter uma explicação. Enquanto isso, Yakov diz à mídia que Vitor está lutando para encontrar sua motivação e que duvida que Vitor volte agora que se foi. Ele então começa a reclamar que Vitor nunca pode se tornar o treinador de Yuri, pois é muito egoísta. No Japão, Vitor acorda e come o prato favorito de Yuri, que é um bowl de costeleta de porco. Yuri diz a ele que só tinha permissão para comer a tigela depois de vencer a partida e que agora a come o tempo todo. Vitor lembra-lhe que ele é um gorducho patético que não cabe nas calças, então deve voltar ao peso do torneio ou não se tornará seu treinador. Yuri então leva sua bagagem para o quarto e Vitor diz para ele compartilhar tudo sobre si mesmo, para que eles possam se conhecer melhor. Yuri surta e mais tarde até impede Vitor de invadir seu quarto. Ele percebe que ainda não consegue acreditar que seu ídolo está tão perto dele. No dia seguinte, Vitor o faz correr voltas pela cidade e até se apresenta a Yuyuko, o que assusta a família dela. Yuri pergunta a Nishigori se eles podem usar a pista de gelo como base, e ele concorda em falar com os superiores sobre isso. Yuri pensa em como seu vídeo pode ter inspirado Vitor a treiná-lo, e nesse momento, Vitor lembra que um gorducho como ele não pode entrar na pista de gelo até perder algum peso. Depois, Yuri faz balé com Minako enquanto pensa sobre como Minako costumava ser uma dançarina que viajava pelo mundo. Ele diz a Vitor que não gosta de ninguém e até lhe mostra o castelo de Hasetsu, que é um ponto turístico local. Vitor então posta uma selfie com o castelo de Hasetsu, que se torna viral, e os repórteres começam a correr para a pousada da família de Yuri para entrevistar Victor. Logo a cidade fica inundada de repórteres, e eles até emboscam Vitor na pista de gelo de Yuyuko. Enquanto isso, Yuri continua seu treinamento para emagrecer, e uma semana depois, o Yuri loiro chega a Hasetsu também. Ele tenta não postar nenhuma foto enquanto passeia pela cidade, mas encontra uma camisa legal em um mercado. Não conseguindo se conter, ele posta uma selfie com a camisa, o que faz Yakov descobrir que o Yuri loiro também chegou ao Japão. Ele diz a Yakov ao telefone que não planeja voltar sem fazer Vitor perceber que ele tem que cumprir sua promessa com ele. No passado, como patinador infantil, o Yuri loiro faz todos os tipos de movimentos impensáveis enquanto vai contra o conselho de Yakov. Yakov o repreende, e Vitor diz a ele que pode vencer sem fazer os quádruplos. Ele então promete coreografar um programa especial para sua estreia sênior se ele vencer o Campeonato Mundial Júnior. No presente, os dois Yuris se encontram na pista de gelo de Yuyuko, e o Yuri loiro começa a intimidá-lo desde o início, já que ele roubou o Vitor dele. Yuri percebe que o loirinho na verdade está subestimando-o muito, então ele diz para ele perguntar ao Vitor o que quiser por si mesmo. Ambos então testemunham Vitor patinando no gelo, e o Yuri loiro revela que Vitor já estava planejando uma rotina para o próximo torneio, mas como ele não pode mais surpreender ninguém com seus movimentos, ele estava se sentindo para baixo. Ele se pergunta se Vitor o deixará usar sua rotina para sua estreia sênior, e depois Vitor lhe diz que tinha esquecido da promessa deles. Ele então declara que fará um programa especial para os dois em uma semana, e que ambos podem competir entre si para ver quem consegue surpreender mais o público. Um anúncio é feito em Hasetsu de que a Rússia e o Japão competirão um contra o outro através dos dois Yuris, e o Yuri loiro então vem para a pousada para ficar ao lado de Vitor também. Ele toma um banho e devora a comida como um típico adolescente, e Yuri percebe que o outro Yuri está cheio de potencial, então ele pode até ganhar o torneio. A irmã de Yuri chama o Yuri loiro de Yuri para evitar confusão enquanto Yuri sai correndo ao começar a se sentir ansioso. Mais tarde, Vitor vai ao bar de Minako para encontrar Yuri, e ela lhe diz que Yuri faz balé no local dela, ou pratica patinação no gelo sempre que está triste. Vitor então vai à pista de gelo, onde encontra Yuri patinando, e Yuyuko lhe diz que embora Yuri seja muito bom na patinação, ele não gosta de se expor, mesmo odiando perder. No dia seguinte, Vitor faz seus dois lacaios correrem pela cidade, e mais tarde na pista de gelo, ele os faz ouvir a música com a qual irão competir. Ele revela que a música tem dois tipos, Eros e Agape, e então atribui a eles dois temas diferentes que são completamente opostos às suas personalidades. Ele então os lembra que são muito medíocres e que não coreografará um programa para eles se não conseguirem vencer usando essa música. Yuri declara que Vitor voltará para a Rússia se ele vencer, e Yuri anuncia que comerá um prato de katsudon com Victor caso ele vença. Victor dá a Yuri uma demonstração de sua performance em Agape, e explica que Agape significa amor altruísta, então sua performance deve refletir o tema. Apesar da dificuldade, Yuri diz que entende, e Yuyuko até se maravilha com a incrível performance de Victor. Victor então começa a apresentar a performance para Yuri, que é baseada no tema Eros, que significa amor, e Yuyuko desmaia quando sua performance começa.
Depois de uma performance extraordinária, Victor pergunta quais saltos quádruplos Yuri consegue executar e então compartilha que ensinará Yuri enquanto Yuri pode trabalhar em seus fundamentos primeiro. Ele pergunta a Yuri por que ele não consegue vencer, mesmo tendo habilidade, e Yuri responde que lhe falta confiança. Victor então fica super pessoal com ele ao explicar que é seu trabalho trazer à tona sua confiança e perguntar se ele pode mostrar seu verdadeiro Eros. Depois, Yuri discute com Nishigori que seu conceito de Eros é baseado em uma história em que um homem bonito persegue a garota mais bonita da cidade, mas quando ela finalmente se apaixona por ele, ele a deixa. Victor diz a Yuri que falta algo em sua performance e que ele precisa se exibir menos para transmitir a sensação de ágape em sua apresentação. Victor então leva Yuri a um templo para se desgastar fisicamente, e mais tarde ambos os Yuris chegam às fontes termais completamente exaustos. Enquanto isso, Victor pede a Yuri para tirar uma foto dele no banho, o que não é permitido, e depois, Yuri pensa sobre o que Eros significa para ele, já que envolve perder completamente o pensamento racional por algo. Ele percebe que seus sentimentos por um prato de porco à milanesa podem se assemelhar a Eros, e Victor comenta que é uma ideia única. No dia seguinte, Victor pratica com Yuri, e o lembra de um prato de porco para motivá-lo enquanto diz a Yuri que o levará ao templo para melhorar seu desempenho. Ambos continuam seus treinos sob a orientação de Victor, treinando diariamente e trabalhando duro para melhorar sua resistência também. Victor percebe que o desempenho de Yuri não está melhorando, então ele diz para ele ir a uma cachoeira. Ambos os Yuris então se molham sob uma cachoeira, e enquanto Yuri reclama sobre o conceito de agape, ele se lembra de como seu avô costumava ir aos seus treinos quando era criança, mesmo que sua mãe nunca estivesse presente. No dia seguinte, Victor não chega a tempo, pois estava bebendo até o amanhecer, e Yuri pede a Yuri para ensiná-lo a fazer um quadruplo salchow. Ambos praticam por conta própria, mas quando Victor chega, eles se separam e começam a praticar suas rotinas. Durante sua prática, Yuri pensa em como o conceito de amor altruísta de agape o lembra de seu avô, e Victor percebe que Yuri está pronto para a próxima etapa agora que encontrou seu agape. Yuri pensa que precisa encontrar seu conceito de Eros em breve também, e depois, Victor envia todos os seus figurinos da Rússia. Yuri encontra o traje de Victor que ele usou no campeonato júnior, então decide usá-lo para sua competição. Ele então vai até Minako tarde da noite e pede para ela lhe ensinar algo. No dia seguinte, começa a competição oficial na qual ambos os Yuris apresentarão programas curtos e especificamente desenhados por Victor para eles. Yuri diz aos repórteres que vai esmagar Yuri, enquanto Victor diz a todos para virem a Hasetsu para se divertirem. Ambos os jogadores então lembram Victor de sua promessa a eles, e depois ambos se aquecem enquanto a pista de gelo se enche de muitas pessoas. Yuri então revela seu traje transparente, que na verdade é o traje de Victor dos seus dias de escola júnior. Yuri começa sua apresentação primeiro enquanto patina suavemente no gelo de acordo com o ritmo da música. Ele faz um triplo axel primeiro, e à medida que sua apresentação continua, todos ficam encantados. Até Yuri fica hipnotizado por sua apresentação, e ele percebe que a performance de Yuri mudou após um momento sob a cachoeira quando ele percebeu algo. Yuri não consegue tirar os olhos de Yuri enquanto ele entra na segunda metade de sua apresentação e faz um quadruplo salchow. Ele segue com um triplo toe loop e, em seguida, faz um quadruplo toe loop. Ele termina sua apresentação fazendo uma combinação de giros enquanto pensa em como não conseguiu pensar em seu avô devido à patinação. Sua apresentação termina e Victor grita para ele que é a melhor apresentação que ele já fez. Yuri começa a ficar frustrado ao pensar que Victor voltará para a Rússia se ele não vencer, então ele começa a entrar em pânico e Victor diz para ele começar sua apresentação. Ele diz a Victor para ficar de olho nele, já que ele se tornará um Katsudon e até o abraça. Então Victor revela que ama Katsudon. Yuri entra na pista para se apresentar e Minako pensa sobre o treino deles na noite anterior. A apresentação de Yuri em Eros começa e ele começa a deslizar suavemente no gelo. É uma sequência sedutora de passos que até surpreende Victor no início. E Minako se lembra de como Yuri pediu para ela mostrar como se mover de forma feminina para tornar sua apresentação sedutora. No presente, Yuri faz um spread eagle com um triple axel e depois falha ao tentar um quadruple salchow. Ele se recupera colocando a mão no gelo e lembra a si mesmo que é mais encantador do que qualquer mulher por aí. Depois de se dar uma afirmação tão patética, ele faz um quadruplo toe loop seguido de um triplo toe loop. Ele termina sua apresentação e, após elogiá-lo, Victor começa a criticar seus movimentos e como ele pode melhorá-los. Yuri volta ao perceber que perdeu e diz a Yuko que definitivamente vencerá a final do Grand Prix. Enquanto isso, Yuri se torna o vencedor da competição e diz a todos que planeja se tornar o vencedor da final do Grand Prix com Victor. Yuri acorda tarde de manhã e corre até a pista de gelo onde Victor está esperando por ele. Ele pratica com Victor como de costume e erra um de seus saltos. Mais tarde, durante o banho, Victor sugere que Yuri deveria descartar seus 3 quádruplos e Yuri responde que quer fazer os 3 quádruplos para vencer a final do Grand Prix.
No patinagem artística, saltos, giros, coreografia e interpretação recebem diferentes pontuações dos juízes, e Yuri geralmente perde pontos em suas competições por errar seus saltos. Vitor diz a Yuri que se tornou seu treinador porque ele patina como se seu corpo estivesse criando música, e que quer criar um programa difícil para maximizar sua habilidade. Vitor sugere que Yuri deveria criar seu próximo programa sozinho, e Yuri começa a reclamar que seu treinador sempre costumava escolher a música para ele. Depois, Yuri entra em contato com seu treinador anterior, Celestino, que diz a Vitor que Yuri nunca sugeriu uma música própria, exceto uma vez quando sugeriu a música de um conhecido, mas logo desistiu. Yuri diz a Celestino que se redimirá vencendo o torneio desta vez, enquanto Vitor pede a Yuri para deixá-lo ouvir a música do conhecido. Yuko informa Yuri que Yuri está escolhendo seu próprio programa livre, e ele se pergunta se ela está tentando espionar o inimigo. Outra patinadora, Mila, provoca Yuri perguntando se ele tem uma namorada agora, e Yakov tem que separá-los quando ambos começam a discutir. Yuri pratica patinação, enquanto Yakov diz a Mila que Yuri ficou sério sobre seu treino desde que levou uma surra de Yuri. Yakov então convida sua ex-namorada, Lilia, que costumava ser prima bailarina, e após analisar Yuri de todos os ângulos, ela diz a ele que vai coreografar seu programa livre. Ele compartilha que está disposto a vender sua alma para vencer, e ela então pede que ele se mude para a casa dela para praticar diariamente. No Japão, Yuri luta para formar seu programa, especialmente porque Vitor não deu uma resposta muito entusiasmada quando ouviu a música do conhecido. Ele então liga para seu amigo de Detroit, Fidget, que é originalmente da Tailândia, e pergunta sobre a estudante que morava perto deles e que compôs a peça musical para ele. Fidget assegura a ele que vai perguntar por ela, e Yuri pensa em como pediu a ela para compor a música para ele com base em sua vida. Devido a isso, a música parece fraca. Yuri leva uma bronca de Lilia enquanto no Japão, Vitor comenta sobre como Yuri é fraco, já que ele nem consegue escolher sua música. Yuri grita com ele de raiva, mas depois continua se sentindo culpado por ter mostrado atitude a Vitor. Na manhã seguinte, Vitor arrasta Vitor para o oceano e pergunta se algo o faz lembrar das coisas que ele gosta. Yuri compartilha como foi ao hospital com uma garota em Detroit quando ela se machucou, mas quando ela tentou abraçá-lo, ele se afastou porque sentiu que ela estava sendo muito intrusiva. Yuri então diz a ele que estava evitando-o porque não queria parecer um perdedor fraco e patético para ele, e que vai compensar isso através de sua patinação. Então Vitor responde que não vai pegar leve com ele. Yuri então entra em contato com a garota de Detroit, que concorda em refazer a composição musical para ele. Enquanto isso, ele pede a Vitor para lhe ensinar todos os saltos que conhece. Yuri também faz seu treino sob a orientação de Lilia, que lhe diz que até um caranguejo tem uma perna livre melhor do que a dele. Após o treino, Vitor comenta que Yuri tem uma resistência muito boa, enquanto Yuri toca o cabelo de Vitor por curiosidade, o que o faz pensar que está ficando careca. Yuri então recebe a nova peça musical, então ele invade o quarto de Vitor tarde da noite para fazê-lo ouvir, e Vitor dá sua aprovação. Depois, eles discutem a coreografia de Yuri, e Vitor sugere que ele faça um quadruplo toe loop no final, já que ele tem boa resistência. As designações do Grand Prix são anunciadas, o que determina onde cada competidor irá se apresentar para se qualificar para o Grand Prix. Yuri é nomeado para competir primeiro na Tina Cup, onde seu amigo Fidget também se apresentará, e depois na Russia Rostelecom Cup, onde Yuri também se apresentará. Os outros comentam que os outros jogadores vão pensar que Yuri tirou Victor do mundo da patinação, o que o deixa nervoso. Como Yuri perdeu nos nacionais no ano passado, ele tem que competir em 4 torneios locais primeiro para avançar para o Grand Prix, e ele terá que competir contra Minami também, que venceu os nacionais no ano passado. Yuri percebe que tem Vitor ao seu lado, que está lutando com ele para que não perca desta vez. No dia seguinte, Yuri pratica sua performance na música escolhida, enquanto Yuri pratica seus movimentos ágeis na Rússia. Os colegas de Yuri pensam em como ele está mudando rapidamente, enquanto no Japão, Yuri pensa em como este pode ser seu último ano de patinação artística, já que todos os patinadores têm um limite. Ele pensa que não sabe por quanto tempo Vitor ficará ao seu lado, então reza a Deus para que lhe dê um pouco do tempo de Vitor. Mais tarde, Vitor pede para ele nomear sua nova peça musical, então Yuri dá o título de Yuri on Ice. Para seu primeiro torneio local, Yuri sorteia e descobre que participará primeiro. Ele também não reconhece Minami, que sorteia o 4º lugar. Yuri pratica patinação, enquanto pensa em como ainda está inseguro sobre suas habilidades e como ele errou no campeonato nacional da última vez, o que o fez perder de forma embaraçosa. Ele então se aquece para a partida e tenta manter o foco para não ficar nervoso. Minako observa que ele está nervoso e, após o aquecimento, Vitor pede para ele se virar. Vitor então o abraça por trás e, enquanto grupos de repórteres tiram suas fotos, Vitor pede para ele seduzi-lo com toda a sua força. Ele lembra que se ele puder encantá-lo, então poderá impressionar todo o público também. Yuri então começa sua performance e, enquanto patina no gelo, começa a pensar em como o público não está reagindo muito, mas lembra a si mesmo que precisa seduzir apenas Victor. Ele então faz um Spread Eagle seguido de um Triple Axel e continua com um Quadruple Salchow.
Ele erra o movimento como sempre, mas ao se recuperar, lembra-se das palavras de Vitor de que seu corpo parece criar uma música que ele quer ver mais. Para sua última combinação, nação, ele faz um quadruplo com uma rotação tripla, mas em pânico, ele faz um duplo em vez disso. Ele então termina sua apresentação, enquanto continua a pensar demais nos seus passos e o público o aplaude. Vitor lhe dá uma avaliação honesta de que ele fez um ótimo trabalho na primeira metade, mas fez saltos desleixados na segunda metade devido ao seu excesso de pensamento. Ele marca 94,36, que é seu recorde pessoal, e o repórter diz a ele que sua pontuação teria ficado entre as 10 melhores se fosse uma apresentação internacional. Vitor comenta que esperava mais de 100 pontos e, em seguida, aconselha-o a diminuir a dificuldade dos saltos para melhorar seu desempenho. Yuri fica relutante em ouvir isso, e Victor lembra-o de seguir as instruções do treinador. Minami também fica encantado com os movimentos suaves de Yuri como uma criança, e ele promete mostrar sua seriedade através de sua patinação. Após sua apresentação, ele pergunta a Yuri sua opinião sobre o desempenho, e Yuri compartilha que não conseguiu ver, pois estava sendo entrevistado. Minami lança um desafio para competir com ele no dia seguinte, e Yuri percebe que Minami é na verdade o patinador que o superou no campeonato nacional depois que ele se autodestruiu como um perdedor. No dia seguinte, Yuri continua pensando demais em tudo, apesar de ter capacidade cerebral limitada, e até ignora Minami no caminho. Ele faz seu aquecimento, após o qual Vitor pergunta como ele pode se motivar se nem consegue motivar os outros como Minami. Vitor então se afasta depois de dizer que está decepcionado com ele, deixando-o para trás em uma crise. Minami entra no gelo primeiro e Yuri grita "Boa sorte para ele", o que o anima. Sua performance começa enquanto ele patina ao som de uma música energética, e ele faz um triplo axel primeiro. Ele segue com um quadruplo toe loop e logo erra um de seus saltos. Yuri percebe que Minami é inconsistente, assim como ele costumava ser, mas logo Minami começa a arrasar em sua performance enquanto desliza sem esforço no gelo. Ele faz uma dança de tempo, e Yuri se afasta quando vê que Minami é a estrela aos olhos de todos. A apresentação de Minami termina, e ele recebe uma pontuação de 154 enquanto Yuri coloca a música para se concentrar e focar. Ele faz alguns alongamentos enquanto está fora da pista de gelo, os outros dois patinadores fazem suas apresentações. Yuri então caminha em direção à pista de gelo com uma expressão focada, e até dá um tapa nas costas de Minami. Ele não se assusta quando Vitor faz um de seus movimentos arco-íris e passa protetor labial nos lábios rachados. Os dois então se abraçam, e Yuri entra no gelo enquanto o comentarista anuncia que Yuri irá se apresentar com uma música composta por ele mesmo chamada Yuri on Ice, com coreografia desenhada por Victor, seu treinador. A apresentação começa, e Yuri faz uma combinação quádrupla-dupla em vez de quádrupla-tripla, que ele e Vitor haviam praticado antes. Como a música deve representar diferentes fases da vida de Yuri, Vitor percebe que Yuri parece muito tenso quando chega à parte em que Vitor se tornou seu treinador em sua vida. Yuri então tenta fazer um salto quádruplo no qual ele tropeça, e Vitor percebe que Yuri planeja ir contra seu conselho fazendo 3 quádruplos em vez disso. Yuri então faz um triplo loop perfeito e chega à música que representa a fase de sua vida onde ele encontra o amor. Quando a segunda metade se aproxima, Yuri faz um spread eagle externo seguido por um movimento em Bauer. Em seguida, ele faz um triplo axel e o segue com um triplo flip. Ele erra um dos passos enquanto Vitor percebe que, embora Yuri não esteja acertando os passos, o público está encantado com ele porque ele está se movendo com a música. Yuri patina de maneira impaciente e até bate o rosto na parede enquanto sua apresentação chega ao fim. Sua apresentação termina com ele apontando na direção de Vitor, e Vitor se pergunta por que ele se rebelaria contra as instruções de seu treinador dessa forma. A plateia dá-lhe uma grande salva de palmas, e em vez de lhe dar uma bronca, Vitor também o convida para um abraço. Yuri acaba marcando 165 pontos, e Vitor se maravilha com o fato de Yuri conseguir uma pontuação tão alta, apesar de ter feito um salto tão patético antes. Minami diz-lhe que quer competir com ele no Grand Prix, e todos os patinadores pedem-lhe um autógrafo. Yuri compartilha com seus colegas que se divertiu muito em sua apresentação, e depois, na coletiva de imprensa, ele diz aos repórteres que seu tema para patinar nas competições internacionais é o amor, devido ao fato de que as pessoas ao seu redor o enchem de amor e porque ele também ama Vitor. Yuri sai de casa com Vitor e parte para Pequim para a China Cup. No torneio Skate Canada, Yuri fica em segundo lugar em seu primeiro torneio sênior. E no torneio China Cup, os repórteres perguntam a ele quanto amor ele tem. Vitor encontra seu antigo e feio treinador, Yakov, e ele o provoca por estar brincando de treinador. Depois, Vitor e Yuri saem para comer em Pequim, e Fitch os encontra lá. Ele convida seu treinador, Celestino, para se juntar a eles também. O patinador da China, Wang Hong, e um patinador americano, Léo, também se juntam ao grupo, mas encontram um Vitor bêbado que continua tirando a roupa. Fitch posta uma foto de Vitor bêbado online que se torna viral, e no dia seguinte, outro patinador, Chris, pergunta a Yuri por que ele não o convidou também. Chris diz a Vitor que não está motivado para competir sem ele, e algumas garotas também perguntam se ele está falando sério sobre ser treinador.
Chris diz a Yuri que manter Vitor só pra si é um pecado grave, já que o mundo inteiro está esperando seu retorno. O torneio começa enquanto Fitchett se prepara para se apresentar primeiro. Ele precisa ficar em segundo lugar ou mais alto para se qualificar para o Grand Prix, e sua apresentação começa com ele patinando ao som de uma música com tema sul-asiático. Fitchett desliza suavemente no gelo e faz um triplo axel primeiro. Yuri percebe que Fitchett está bastante sério sobre sua performance, já que ele sempre quis dançar esta música em particular, e quando sua apresentação entra na segunda metade, ele faz um triplo lutz seguido de um triplo toe loop. Para sua segunda combinação, ele faz um toe loop quádruplo, mas acaba caindo no gelo. Ele se recupera rapidamente e sua apresentação continua enquanto ele faz uma combinação de giros em seguida. Ele patina esplendidamente de acordo com o ritmo da música, o que anima o público, e então termina com uma rodada de aplausos da plateia. Ele recebe uma pontuação de 86, que é seu recorde pessoal. E em seguida, Guanghong da China avança para se apresentar. Ele fica nervoso por causa da performance extraordinária de Fitchett, e quando sua própria apresentação começa, ele acerta um quadruplo toe loop que havia aprendido recentemente. Enquanto isso, Yuri começa a ter uma crise como de costume, pensando em como o mundo não ficará satisfeito com sua performance, já que esperam algo no nível de Vitor. Ele decide se tornar o homem odiado por tirar Vitor do mundo. Yuri diz a Vitor para não tirar os olhos dele, e então corre em direção à pista de gelo. Sua apresentação de Eros começa, e Yuri lembra a si mesmo que o mundo quer conhecer o novo ele. É uma sequência única de passos na primeira metade, pois ele planejou todos os saltos para a última metade. E quando a segunda metade chega, ele faz um spread eagle que leva a um triple axel. Surpreendentemente, ele faz um quadruplo salchow em seguida, que ele sempre costumava errar antes, e continua lembrando a si mesmo que só ele pode satisfazer Victor. Ele então faz um quadruplo toe loop seguido por um triplo toe loop, e segue com um giro agitado com o qual ele tem uma leve dificuldade. Chris pensa que Yuri mudou completamente, e Yuri então termina sua apresentação sob uma chuva de aplausos de todos. Vitor diz a ele que ele é o melhor aluno de todos, enquanto Yuri recebe uma pontuação de 106, que é seu recorde pessoal. Yakov diz ao seu aluno George que ele pode vencer agora que Vitor se foi, e o rei gótico George então começa sua apresentação. Ele faz um triplo axel enquanto Mila diz a Yuri que a namorada de George acabou de terminar com ele, por isso ele está muito de coração partido. George faz um quadruplo salchow e quase começa a chorar enquanto promete fazer sua namorada pagar por deixá-lo por outro homem. Ele faz uma combinação quádrupla e então termina forte. Ele recebe uma pontuação de 96 por sua performance, e Mila lembra que até sua ex está participando da China Cup. Leo se apresenta em seguida com sua música própria, e faz um triplo axel primeiro. Leo não tem quádruplos planejados para sua apresentação, então ele faz um triplo flip e segue com uma combinação de triplo toe loop. Em vez disso, ele se concentra na sua apresentação e interpretação para obter mais pontos dos juízes, e lembra como se motivou a se apresentar assim por causa da música que descobriu. Ele então termina sua apresentação e recebe uma pontuação de cerca de 86, ficando em terceiro lugar. Em seguida, Chris entra no palco e pensa em como não quer perder para Yuri, já que o Eros maduro é o seu tema. Sua apresentação começa e logo de cara ele faz um quádruplo lutz que se transforma em um triplo no último segundo. Ele decide ir devagar antes do Grand Prix e faz uma combinação de giros em seguida. Vitor percebe que Chris tem muito apelo em sua performance, e Chris pensa sobre como ele tem que competir contra o apelo inocente de Yuri. Ele faz um triplo axel e decide mostrar a Yuri o quanto está à frente da frente dele. Ele faz um triplo flip seguido de um triplo toe loop e termina sua apresentação com uma expressão frustrada de um esquisito. As mulheres ficam loucas com sua apresentação, mas não os homens, enquanto ele marca cerca de 85 pontos. Com todas as apresentações concluídas, Yuri fica em primeiro lugar com George Diakov em segundo e Yuri anuncia que planeja vencer com a ajuda do amor de Victor. Yuri tem dificuldade para dormir antes do terceiro evento da China Cup, pois continua recebendo ligações de todos sobre sua performance, e no dia seguinte, Victor o força a dormir antes do evento. Yuri ainda não dorme direito, e quando Victor percebe sua aparência mais do que cansada, ele o proíbe de fazer qualquer salto nos 6 minutos de aquecimento antes da competição. Victor pensa em como Yuri ficará ainda mais nervoso se errar um salto no aquecimento, e nesse momento, Yuri tenta um salto e falha. Victor então diz para ele ir com calma, e para a primeira apresentação do dia, Guanghong da China chega à pista de gelo. Ele erra uma rotação no início, mas logo compensa aterrissando perfeitamente todos os seus saltos na primeira metade. Yuri assiste a tudo isso e desliga a TV nervosamente enquanto Victor pensa no que fazer com o perdedor patético. Guanghong erra um de seus movimentos ao cair no gelo, mas se recupera e faz uma sequência perfeita em seguida. Ele entra no clima ao se imaginar como um assassino subterrâneo que vai se tornar o herói. E como assassino, ele entra em combate com o chefe da organização rival. De alguma forma, após reencenar essa fantasia constrangedora em sua mente, ele termina sua apresentação e recebe uma pontuação de 79.
Em seguida, Chris abraça seu treinador e entra na pista de gelo. Yuri faz seu aquecimento enquanto Chris começa sua apresentação e faz um Lutz quádruplo de alta dificuldade primeiro. Ele faz um Salchow quádruplo em seguida e continua com um triplo Axel, um loop simples e uma combinação de Salchow triplo. Victor percebe que Yuri está com problemas de estômago, então ele o arrasta e o leva para longe de todos. No gelo, Chris faz um quadruplo Salchow que ele segue com um duplo toe loop. Chris se lembra de como, quando estava prestes a entrar na divisão sênior, Victor tinha acabado de ganhar um campeonato e lhe dado uma flor. Ele promete vencer para que Victor possa voltar e faz um triplo Axel como seu último salto. Ele então termina sua apresentação e recebe uma pontuação de 85, colocando-o em primeiro lugar entre os patinadores. Victor leva Yuri para o estacionamento, longe de todos, enquanto Fitchett entra no gelo em seguida e se lembra de que será o futuro da Tailândia. Ele faz um triplo Axel primeiro e depois faz um quadruplo toe loop. Como não pode fazer mais de 2 quádruplos, decide focar em mais movimentos na segunda metade para marcar mais pontos. Ele então faz um quadruplo toe loop seguido por um duplo toe loop, aterrissando com sucesso seu segundo quádruplo. Yuri continua seu aquecimento no porão, enquanto Fitchett faz alguns movimentos suaves ao executar um triplo flip, um loop simples e, finalmente, uma combinação de duplo flip. Fitchett então termina forte e, enquanto o público aplaude com entusiasmo, Victor e Yuri ouvem os aplausos até lá embaixo no porão. Victor tapa os ouvidos de Yuri quando percebe sua expressão nervosa, e Fitchett recebe uma pontuação de cerca de 86, o que o coloca em primeiro lugar. Léo vem patinar em seguida, e Victor se pergunta por que Yuri está tão nervoso, já que ele não é um patinador jovem que nunca enfrentou competição internacional antes. Ele decide ser duro, então diz a ele que, se não se sair bem, ele assumirá a responsabilidade renunciando como seu treinador. Yuri então começa a chorar e pergunta por que ele diria algo assim, já que está preocupado em deixar uma má impressão em seu treinador com sua performance. Ele diz para ficar ao seu lado, não importa o que aconteça, e fala sem parar sobre suas inseguranças e sentimentos. Léo recebe uma pontuação baixa que o coloca em sexto lugar e George da Rússia começa sua apresentação em seguida. Ele se lembra de sua ex-namorada Anya enquanto patina no gelo e faz um quadruplo Salchow primeiro. Ele segue com uma combinação de triplo toe loop e depois faz um triplo loop perfeito. Sua ex-namorada Anya vê a apresentação, então ela se prepara para sair e George fica ainda mais emocionado ao ver isso. Ele erra em um quadruplo Salchow enquanto Victor traz Yuri de volta e depois faz um triplo flip. A família de Yuri percebe que ele esteve chorando devido aos seus olhos vermelhos, e George, enquanto isso, recebe uma pontuação de 98, o que o coloca na terceira posição. Yuri então deixa cair seu lenço, e quando Victor abaixa a cabeça para pegá-lo, Yuri toca sua cabeça. Yakov percebe esse gesto e pensa sobre como Victor ainda tem um longo caminho a percorrer se seu aluno está consolando-o. Yuri patina até o centro e sua apresentação em Yuri on Ice começa. Ele pensa na expressão inestimável de Victor quando começou a chorar e como nunca chorou antes de uma competição. Ele faz um quadruplo toe loop seguido por uma combinação de duplo toe loop, e até Celestino percebe que Yuri parece muito relaxado agora. Ele aterrissa um quadruplo Salchow perfeitamente e depois faz um triplo loop. Ele então desliza suavemente pelo gelo e tenta fazer um triple Axel, que ele erra levemente. Em seguida, ele faz um triplo loop, e pensa em como Victor reagiria se ele mudasse seu último quadruplo para um loop em vez de um toe loop. Para seus movimentos de combinação, ele faz um triplo loop que acaba girando demais, e depois faz uma combinação de triplo lutz com triplo loop. Apesar de não ter dormido direito, ele faz uma sequência de passos magnífica, e em seguida, para sua última combinação, mesmo tendo planejado um loop quádruplo, ele tenta fazer um flip quádruplo, que costumava ser o movimento característico de Victor. Ele acaba caindo, apesar de ter feito todas as rotações corretamente. E isso choca a todos, já que nem mesmo Victor tentou fazer esse movimento no final da competição devido ao alto cansaço. Ele termina sua apresentação e pula nos braços de Victor. Mais tarde, ele ganha uma medalha de prata enquanto Fitchett fica em primeiro e Chris em terceiro. Yakov chega à Rússia com seus seguidores e Yuri sai correndo imediatamente. Ele se esgueira para ver seu avô fora do aeroporto e pula para abraçá-lo. Seu avô lhe dá pão no veículo e Yuri o pergunta se ele já comeu tigela de porco à milanesa. Victor também chega à Rússia e diz aos repórteres que só pode comentar sobre seus planos futuros após a final do Grand Prix. Os repórteres perguntam se ele vê Yuri como um concorrente na patinação artística e, em vez de responder, ele aponta os repórteres na direção de Yuri, que está por perto. Ele tenta se aproximar de Yuri, mas Yuri afasta seu rosto com um tapa e diz que ele é a estrela principal da Rússia. Yuri chega ao hotel e encontra Seung-gil, que é o patinador coreano. Seung-gil entra em uma briga com duas outras pessoas no elevador, então Yuri escapa para outro elevador onde encontra Yuri. Yuri lembra-lhe que vai esmagá-lo e Yuri pensa em como tem que marcar mais do que a quarta posição para se qualificar para o Grand Prix. Ele se pergunta o que Victor fará se ele não se qualificar para o Grand Prix. Para o Grand Prix, como os dois primeiros patinadores já estão decididos, os outros jogadores estão agora competindo para se qualificar para as 4 posições restantes.
Para o primeiro evento, após o aquecimento inicial, Seung-gil da Coreia começa sua apresentação primeiro e ele começa forte ao fazer um loop quádruplo primeiro. Como seu tema é ganância, ele faz um triplo axel em seguida, mas cai. Em seguida, ele faz um triplo lutz, seguido de um triplo toe loop, e enquanto dá seus passos, continua calculando suas notas em sua mente. Ele faz uma sequência de passos apaixonada, enquanto mantém uma expressão neutra e então termina sua apresentação. Ele recebe uma pontuação de cerca de 91, e, em seguida, Emil da República Tcheca começa sua apresentação. Dentro, todos os patinadores aguardam suas vezes, enquanto Emil termina sua apresentação com uma pontuação de cerca de 82 pontos. Mickey da Itália entra na pista de gelo para patinar em seguida e começa sua apresentação especialmente para sua irmã. Enquanto faz sua sequência, ele faz um triplo axel primeiro e pensa em como nunca deixou nenhum homem se aproximar de sua irmã. Ele decide patinar para sempre com sua irmã e tenta fazer um quadruplo salchow em seguida, no qual falha. Ele continua pensando de forma estranha na irmã e então faz uma combinação de triplo lutz com loop. Sua apresentação termina, e Sarah, sua irmã, pensa em como ele pode se apresentar sozinho agora. Victor amarra os sapatos de Yuri enquanto Emil recebe uma pontuação de cerca de 89, o que lhe garante a segunda posição. Yuri ouve que seu avô não virá assistir sua apresentação e Yuri diz a Victor que sua apresentação já começou enquanto o puxa para perto. Ele começa sua apresentação em Eros e tenta cativar o público e os juízes desde o início. Ele se lembra de que ninguém espera que ele vença aqui, o que aumenta ainda mais sua confiança inexistente. Enquanto isso, Yuri se prepara para se apresentar também. Yuri faz um triplo axel primeiro a partir de um spread eagle e em seguida aterrissa suavemente um quadruplo salchow. Ele então patina suavemente no gelo e prossegue com um quadruplo toe loop seguido por um triplo toe loop. Ele acerta a combinação, enquanto Yuri percebe o quanto a performance de Yuri se refinou desde que competiram um contra o outro. Yuri então termina sua apresentação com uma ovação de pé do público, e as pessoas até jogam flores para ele. Yuri pensa em como teria sido capaz de dar uma performance perfeita de agape na presença de seu avô. No entanto, ele revela seu figurino e entra na pista de gelo para se apresentar em seguida. Yuri começa a ficar nervoso enquanto Yakov e Lilia lhe dão instruções, e ele percebe que Yuri conseguiu uma pontuação de cerca de 110. Yuri e Victor então lhe desejam boa sorte, o que o irrita profundamente. Então ele esquece o nervosismo e corre em direção ao gelo. A apresentação de Yuri começa, e ele percebe que se sente bastante frustrado. Ele cai ao tentar fazer um triplo axel, e lembra a si mesmo que só lhe falta experiência. Em seguida, ele faz seu primeiro quad, realizando um quadruplo salchow, seguido de um triplo toe loop, e faz um quadruplo toe loop em seguida. Após aterrissar seus quádruplos com sucesso, Yakov pensa em como Yuri sempre analisa suas performances no meio para fazer um retorno mais forte. Yuri continua se sentindo frustrado, mas ainda assim, termina sua performance com força. As garotas ficam loucas com sua aparência feminina e até outro patinador chamado Orotov faz um comentário sobre sua aparência feminina, o que o irrita. Ele então recebe uma pontuação de 98, o que o coloca na segunda posição, e em seguida, o último patinador, Jotocha do Canadá, começa sua apresentação. Ele se apresenta com sua própria música e faz um discurso narcisista e patético sobre como ele é ótimo. Ele faz um quadruplo toe loop primeiro, seguido por um triplo toe loop e depois executa um triplo axel. O comentarista se entusiasma com o fato de que Jotoa ganhou uma medalha de bronze no último Grand Prix, enquanto Jojo pensa novamente em como ele é ótimo. O público canta junto com a sua música, e na segunda metade, Jojo já faz um quádruplo lutz, que nem mesmo Victor tentou fazer na segunda metade. Pela 100ª vez, ele diz a si mesmo que é ótimo, e termina com força. Yuri recebe uma ligação dizendo que o cachorro de Victor está doente, enquanto Jojo recebe uma pontuação de cerca de 113, o que o coloca em primeiro lugar. Yuri pede a Victor para voltar ao Japão pelo bem de seu cachorro. Então Victor pede a Yakov para se tornar o treinador de Yuri por um dia. Victor diz a Yuri para perguntar a Yakov se ele não entender algo e então voa para o Japão. No dia seguinte, Yuri diz aos repórteres que fará o que sempre fez em seus treinos com Victor, enquanto Yuri se encontra com seu avô, que lhe dá um pão com costeleta de porco para sua alegria. Para o segundo evento, Emil da República Tcheca começa sua apresentação primeiro com o tema Cyberpunk. Ele tem 4 quádruplos planejados, por isso ele faz um salchow quádruplo logo de cara e segue com uma combinação de toe loop quádruplo e toe loop triplo. Enquanto isso, a irmã de Emil, Sarah, que também é patinadora, diz a Mickey que pode vencer seu torneio com ou sem a ajuda dele, então ele também deve vencer seu torneio sem o apoio dela. Emil faz um toe loop quádruplo enquanto Mickey e Sarah têm seu término constrangedor. Mickey se pergunta se Sarah gosta de homens tchecos e Emil faz um loop quádruplo, aterrissando com sucesso todos os seus quádruplos. Ele erra seu salto de combinação e quase cai novamente devido ao cansaço, mas ainda assim termina sua apresentação. Em seguida, Mickey começa sua apresentação com um quadruplo salchow, e ao lembrar de Sarah, faz um triplo flip em seguida. Ele continua fazendo um loop simples, um triplo salchow, e após fazer a combinação, faz um triplo axel em seguida.
Mickey se lembra de como ele e Sarah cresceram juntos, de como ele a protegeu de todos os caras e de como ele vai patinar por ela pela última vez. Sarah começa a chorar para aumentar o drama e Mickey foi um triplo Lutz em seguida. Ele termina sua apresentação e recebe uma pontuação de cerca de 193, o que lhe dá em segunda posição, e Sarah corre para o lado dele para abraçá-lo. Ela elogia a patinação dele e depois corre para assistir à apresentação de Seung-gil. No gelo, Seung-gil erra sua apresentação enquanto Yuri decide mudar sua composição de saltos para incluir mais saltos na segunda metade para ficar à frente dos outros. Seung-gil recebe uma pontuação que o coloca na terceira posição e ele é eliminado do Grand Prix. Yuri entra no gelo em seguida e começa sua apresentação, que é coreografada por Lilia, e é conhecida por ser muito difícil. Ele aterrissa seu primeiro quadruplo com sucesso e faz um triplo axel a partir de uma espiral. A segunda metade começa e ele inicia com um triplo Lutz primeiro. Ele segue fazendo um triplo flip e pensa em como Yuri e Joyora têm 3 e 4 quádruplos, então ele precisa superá-los. Ele faz um toe loop quádruplo em seguida e continua com uma combinação de salchow quádruplo e um toe loop triplo. Depois, ele faz um loop triplo seguido por um toe loop duplo. E para sua última combinação de saltos, ele faz um triplo axel, um loop simples e um triplo salchow seguido por outro. Depois de aterrissar todos os seus saltos, ele termina sua apresentação e, sob os aplausos do público e dos patinadores, ele consegue sua melhor pontuação pessoal, o que lhe garante a primeira posição. Yuri começa sua apresentação em seguida, e ele pensa em como não pode deixar os esforços de Vitor serem em vão. Ele faz um toe loop quádruplo, mas erra no salto ao fazer uma rotação simples em vez de dupla. Ele percebe que tem muita coisa em sua mente, o que faz com que sua performance não esteja à altura. E mais uma vez, ele erra um salto apesar de fazer todas as rotações. Ele pensa em como Vitor sempre acreditou nele, e enquanto continua a ter um desempenho abaixo do esperado, até Yuri quase grita com ele para melhorar. Yuri faz um triplo axel seguido de um triplo flip, e pensa em como tem mais resistência do que Yuri. Ele faz uma combinação que envolve um triplo axel, um loop simples e um triplo salchow, e segue com um triplo Lutz e um triplo toe loop. Ele termina sua apresentação após fazer uma sequência de passos intensa e depois cai no gelo completamente exausto. Mais tarde, ele recebe uma pontuação que lhe garante a terceira posição e Jojota se prepara para se apresentar em seguida. Ele começa sua apresentação lembrando a si mesmo que ele é o único rei do gelo e não Yuri, mesmo que Vitor o tenha escolhido. Ele começa forte com um quádruplo salchow e depois faz uma combinação tripla. Mais uma vez, ele começa a se encolher ao pensar em como ele não é o príncipe, mas sim um rei do constrangimento que se tornará o campeão mundial. Ele faz um triplo axel seguido por um quadruplo Lutz, e faz uma combinação que envolve um triplo flip, um loop simples e um triplo salchow. Para seu último salto, ele faz um quadruplo toe loop que ele aterrissa com sucesso, e então termina sua apresentação. Jojak e Yuri se qualificam para o Grand Prix, já que estão em primeiro e segundo, e Yuri também se qualifica para o Grand Prix. Depois ele abraça todos de forma estranha, como se estivesse em transe, enquanto Yuri foge dele para evitar ser abraçado. Yuri então pensa em Victor, que é tudo o que ele sabe fazer. E depois, Yuri o repreende por estar desanimado com sua performance, já que até mesmo o próprio Yuri ficou em segundo lugar para Jojota, apesar de ter dado sua melhor performance. Ele então lhe dá o pão de costeleta de porco que seu avô fez. Mais tarde, Yuri corre para abraçar Vitor no aeroporto e pede para ele ser seu treinador até se aposentar. Vitor comenta que isso soa como uma proposta de casamento e que gostaria que Yuri nunca se aposentasse. Vitor relaxa em uma piscina em Barcelona enquanto pensa em como negligenciou sua vida e amor durante os 20 anos de sua vida. Chris se aproxima dele com uma garrafa de champanhe e diz que só ele pode ser estúpido o suficiente para nadar a essa hora. A final do Grand Prix vai acontecer em Barcelona, e Chris diz a Vitor que ele é atualmente o patinador mais velho depois que Vitor saiu. Vitor então tira fotos de Chris e lembra como conheceu Chris quando ele ainda era uma criança, e como compartilhou o palco da final do Grand Prix muitas vezes com Chris. No hotel, grupos de garotas ficam animadas com Yuri, e seguindo as instruções de Lilia, ele se contém e tira fotos com elas. A noiva de Jojay zomba deles por serem infantis, então ele a chama de feia, e Jojay o chama de ciumento por fazer comentários tão mesquinhos. Eles discutem e Jojay nota Alibek, que é um patinador do Cazaquistão. Vitor se lembra que Alibek tem uma aura muito específica ao seu redor, e até Jojay o convida para jantar com ele, mas Alibek recusa, pois se recusa a socializar com qualquer um deles. Ele lança um olhar penetrante para Yuri e depois vai embora. Enquanto isso, Fitchet tenta entrar em contato com Yuri, mas quando não consegue, sai para passear pela cidade sozinho. Ele tira selfies, que provavelmente é a única coisa que sabe fazer depois de patinar, enquanto Vitor pensa em como já se passaram 8 meses desde que foi para Hasetsu e como tem passado o tempo tomando banhos e comendo comidas deliciosas. Yuri acorda e passa por todas as contas de mídia social dos patinadores porque prefere se sentir um perdedor o tempo todo. Ele se lembra de sua performance fracassada na final do Grand Prix do ano passado e começa a reclamar de saudades de Victor.
De repente, Vitor entra na sala com Chris e pede para ele preparar um banho quente. Ele e Chris pulam em Yuri, e ele grita para eles saírem de cima dele. Todos os jogadores praticam patinação, e Vitor pensa em como Yuri planejou um salto quádruplo como seu último salto, que ele nunca conseguiu aterrissar nem mesmo nos treinos, mas sem o qual ele não pode marcar mais do que JJ. Vitor aconselha-o a descansar no dia anterior ao primeiro evento, mas Yuri pede-lhe para levá-lo a passear em Barcelona. Ambos saem e se divertem enquanto exploram a cidade, comem e fazem compras. Vitor então o leva para comprar um novo terno enquanto Yuri tenta fugir de sua horda de fãs. Ele se esconde em um beco, e eventualmente Alibek vem ao seu resgate. Ele o leva embora em uma motocicleta, e depois Alibek diz a Yuri que eles na verdade treinaram juntos há 5 anos no acampamento de Yakov. Alibek revela que foi colocado na classe de novatos, mas Yuri sempre tinha uma expressão de soldado no rosto, e Yuri responde que estava desesperado naquela época e nunca quis reclamar. Alibek declara que quer ganhar o campeonato para o seu país, e então pede a Yuri para se tornarem amigos, o que Yuri aceita como um bom menino. Yuri acidentalmente acaba perdendo um saco de nozes que Vitor comprou e de alguma forma não consegue se lembrar onde o deixou cair. Ele diz a Vitor que vai comprar outro, mas Vitor diz que está cansado, então os dois caminham para o hotel deles em um clima estranho. Eles passam por um mercado de Natal e Yuri pergunta a Vitor o que ele gostaria de ganhar de aniversário, que é no Natal. Vitor revela que eles não celebram o Natal na Rússia ou aniversários antes do dia real, enquanto Yuri olha ao redor em silêncio. Ele então arrasta Vitor para uma loja onde compra amuletos da sorte para os dois. E como ele está sem dinheiro, diz ao lojista que pagará em prestações. Depois de comprar o amuleto, ele adorna a mão de Vitor com um anel e agradece por tudo que ele fez por ele. Vitor coloca um anel na mão de Yuri também e diz para ele mostrar a patinação que ele mais gostaria. Depois, eles se juntam aos outros patinadores em um banquete e Yuri comenta que comeu um banquete sozinho no ano passado. Os outros dizem que ele na verdade ficou bêbado no banquete do ano anterior, depois do qual ele começou a dançar muito também. Os outros compartilham sua versão da história e Vitor diz que ele até tem vídeos daquele dia. No passado, o treinador de Yuri o arrasta para um banquete e como ele não tem companhia lá, ele continua bebendo champanhe sozinho até ficar bêbado. No presente, Fitchet nota o par de anéis nas mãos de Yuri e Victor, então ele assume que ambos estão envolvidos em algum tipo de relacionamento romântico complicado. Ele anuncia para todo o restaurante que seus amigos vão se casar e ninguém presta atenção em Yuri enquanto ele tenta acalmar a situação. Vitor então diz a todos que eles estão usando apenas anéis de noivado e que usarão alianças de casamento somente quando Yuri ganhar uma medalha de ouro. Isso deixa todos sérios e Jojé, que está passando pelo restaurante, declara que ele ganhará a medalha de ouro e se casará. Todos o ignoram e saem do restaurante para se preparar para o dia seguinte. De manhã, Yuri pergunta a Vitor por que ele está tão feliz em cuidar de um porco como Yuri e que ele não o admira como patinador. Vitor percebe que Yuri nunca estaria tão motivado se ele ainda estivesse competindo. Todos se reúnem no estádio para a final do torneio de patinação artística masculina do Grand Prix, enquanto os outros patinadores e amigos se preparam para assistir ao torneio online. A final do Grand Prix começa e Yuri entra no palco primeiro, já que ele está atualmente em 6º lugar. Vitor beija as mãos de Yuri e se despede dele para sua apresentação. Yuri começa sua apresentação em Eros I e se lembra de como pediu a Vitor para mudar sua composição de saltos, incluindo um salto quádruplo durante o treino para ganhar mais pontos. Vitor diz a ele que ele não conseguiu aterrissar um salto quádruplo nem mesmo no treino, e Yuri responde que tem tempo para melhorar sua execução. Ele pergunta a Vitor se ele não quer vê-lo fazendo um salto quádruplo, então Vitor concorda e eles se abraçam. No presente, Yuri executa um triplo axel perfeitamente e segue com uma combinação que envolve um quadruplo salchow e um triplo toe loop. Ele então aumenta a velocidade e faz um quadruplo flip, mas aterrissa no gelo com uma mão para se equilibrar. Ele termina sua apresentação e imediatamente começa a se arrepender de sua performance porque errou o flip. Vitor lembra como costumava encarar sua performance como um novo desafio a cada vez, mas essa abordagem sempre limitava suas habilidades. Yuri recebe uma pontuação de cerca de 97 e Fitchet vai para a pista de gelo para se apresentar em seguida. A apresentação de Fitchet começa sob os aplausos de todos os seus fãs da Tailândia, e ele faz um triplo axel primeiro. Em seguida, ele faz um triplo lutz seguido por um triplo toe loop, que ele complementa com um quadruplo toe loop. Como ele não tem conquistas anteriores, planeja ter um novo começo e o treinador celestino também o incentiva. No passado, Fitchet diz a Yuri que quer patinar em uma peça musical específica como o primeiro jogador tailandês em uma grande competição. Ele patina na mesma música no presente e então termina sua apresentação com um estrondo. Ele obtém uma pontuação de cerca de 95, o que lhe garante a 2ª posição. Yuri se prepara para se apresentar em seguida e começa sua performance em agape, que foi coreografada por Vitor. Ele faz um triplo axel primeiro com uma mão levantada para ganhar mais pontos e depois faz um flying sit spin.
Ao entrar na segunda metade, ele faz uma combinação que inclui um quadruplo salchow e um triplo toe loop com um braço levantado para ganhar pontos extras novamente. Para seu último salto quádruplo, ele faz um toe loop quádruplo com ambas as mãos levantadas e então termina sua apresentação. O público o aplaude intensamente e a Yuri percebe que se desconectou no meio da apresentação, enquanto Vitor também assiste de longe. Yuri então recebe uma pontuação de cerca de 118, o que não só lhe garante a primeira posição, mas ele também acaba quebrando o recorde mundial de Victor. Em seguida, Cris da Suíça começa sua apresentação, que imediatamente transforma o clima de amor altruísta ágape em apelo adulto. Para seus primeiros saltos, ele faz um quad, que é um lutz quádruplo, e depois faz uma combinação de giros enquanto seu rival de longa data, Victor, também assiste a sua performance com foco. Ele faz um triplo axel em seguida, e para seu último salto, acaba girando um pouco demais, o que atrapalha seu movimento. Ele então termina sua performance e obtém uma pontuação de cerca de 102, o que lhe garante a segunda posição contra a terceira posição de Yuri. Em seguida, Otavik se prepara para se apresentar e até Yuri o incentiva. Para seu primeiro salto, ele faz um toe loop quádruplo, seguido por um toe loop triplo. Olhando para sua performance, Sarah comenta que Otavik não era memorável antes, e Otavik lembra como ele tinha menos recursos no passado, e um talento massivo contra o qual competir. Ele se lembra de que o gelo é um campo de batalha, no qual ele precisa sobreviver, e então faz um triplo axel com um bom salto. Ele segue com um quadruplo salchow, e enquanto gira, Yuri percebe que a marca registrada de Otavik é, na verdade, sua determinação e sua aura séria. Otavik então faz uma sequência de passos e termina sua apresentação sob uma rodada de aplausos. Até Vitor elogia sua patinação suave, o que faz Yuri se sentir ainda mais para baixo, já que ele está pateticamente desesperado assim. Otavik recebe uma pontuação de 112, o que lhe garante a segunda posição contra a primeira posição de Yuri e a última posição de Yuri. Jotiot, o mestre do constrangimento, sobe ao palco por último e começa sua apresentação, pregando para si mesmo que ele é o melhor. Enquanto ele se prepara para fazer seu primeiro salto, ele se lembra da impressão de Otavik e, em vez de fazer um quadruplo toe loop, ele erra e faz apenas um salto. Ele também não se recupera na segunda metade, pois faz apenas um triplo axel. Ele então se lembra de como pediu sua namorada em casamento e disse a ela que se casaria com ela assim que ganhasse o campeonato. Logo ele começa a sentir a pressão do Grand Prix, especialmente devido ao talento de todos os outros patinadores, mas o canto do público o traz de volta. Ele tenta se recuperar enquanto faz uma sequência de passos apaixonada, e então, para o último salto, tenta fazer um lutz quádruplo, que se transforma em apenas uma rotação. Ele termina sua apresentação enquanto Yuri se lembra de que cometeu erros semelhantes no ano passado no Grand Prix. Ele então recebe uma pontuação de cerca de 86, que é sua pior pontuação até agora na divisão sênior. Mas quando ouve sua noiva e o público torcendo por ele, ele se recupera e faz uma pose padrão de Joshua. Depois, Yuri e Vitor desabafam no hotel, e Yuri pede a Vitor para terminar o relacionamento deles assim que o Grand Prix acabar. Yuri diz a Vitor que ele já fez o suficiente por ele, e então agradece por ser seu treinador. Vitor começa a chorar por causa de seus sentimentos e chama Yuri de egoísta por pensar apenas em si mesmo. Ele diz que está bravo, pois achava que Yuri precisaria dele por mais tempo. O último dia do torneio do Grand Prix Tour chega, no qual os repórteres informam que Yuri não apareceu em público desde sua apresentação anterior, mas Yuri ainda aparece para o treino público. Vitor então pede ao público para torcer por Yuri, e até o repórter percebe que ele não parece muito animado. O torneio começa com a apresentação de Joshua primeiro, e ele perde a música de início. Ele então começa a patinar apressadamente e erra seu primeiro salto. Ele é o único jogador que tem 4 quádruplos planejados, então ele faz um toe loop quádruplo em seguida, seguido por um toe loop triplo. Ele diz a si mesmo que é como um pássaro com a asa quebrada e que não vence por pura sorte. Ele executa com sucesso um triplo axel em seguida. E lembrando-se de que só ele pode fazer o estilo Jototoki, ele faz um quadruplo toe loop em seguida. Ele erra um passo, mas no final termina sua apresentação, o que faz seus fãs aplaudirem como um bando de maníacos. Yuri se prepara para sua apresentação enquanto Fitch entra no palco em seguida. Ele começa sua apresentação e erra um triplo axel no início, mas rapidamente se recupera e lembra a si mesmo que todos na Tailândia estão torcendo por ele. Ele tem apenas um quad planejado, já que não praticou mais do que isso, e aterrissa um quadruplo toe loop perfeitamente. Para sua combinação, ele aterrissa um triplo flip, um loop simples e um duplo flip. Ele se lembra do seu sonho de um dia fazer um belo show na Tailândia, onde todos possam patinar no gelo, e então termina sua apresentação. Yuri termina seu aquecimento em um silêncio constrangedor com Vitor, e quando sua apresentação está prestes a começar, Vitor o assegura de que ele pode ganhar o ouro. Vitor então o provoca dizendo que se aposentou para se tornar seu treinador, mas ele nem consegue ganhar uma medalha de ouro para ele, e os dois se abraçam como um casal de amigos coloridos. Yuri começa sua apresentação em Yuri on Ice, e para seu primeiro salto quádruplo, ele faz um toe loop quádruplo seguido de um toe loop duplo. Ele agradece a Vitor em seu coração por tê-lo levado até aqui, e então aterrissa com sucesso um salchow quádruplo.
Ele segue fazendo um triplo flip em vez de um triplo loop, que estava originalmente planejado, e diz a si mesmo que sua performance precisa ser mais difícil para ganhar o ouro. Ele faz um triplo axel em seguida, seguido por um quádruplo toe loop, que também não estava planejado. Ele adiciona um quadruplo no meio da performance e faz uma combinação de triplo axel, loop simples e um triplo salto. Ele continua a fazer um triplo lutz com um triplo toe loop, e assegurar a si mesmo que o treinamento de Vitor não foi uma perda de tempo com ele. Ele faz uma sequência de passos apaixonada e então aterrissa seu último quad fazendo um quadruplo flip, que também é um movimento característico de Victor. Ele então termina sua apresentação e começa a chorar, já que é um perdedor como sempre. Ele obtém uma pontuação de cerca de 221, o que quebra até mesmo o recorde mundial mantido por Vitor por marcar o maior número no programa de patinação livre individual masculina. Vitor o parabeniza e diz que é um insulto como competidor para ambos os Yuris quebrarem seus recordes. Chris começa sua apresentação em seguida, enquanto percebe que pode ser muito difícil para ele conseguir uma medalha de ouro este ano também. Ele aterrissa um quádruplo lutz primeiro, e quando vê Vitor e Yuri tirando fotos juntos, ele erra o quádruplo salchow fazendo um simples em vez disso. Ele faz um triplo axel e segue com uma combinação de triplo axel, um loop simples e um triplo salchow. Ele então termina sua apresentação com fortes aplausos das senhoras e recebe uma pontuação que lhe garante a terceira posição. Aldebert entra no palco em seguida e começa forte com um quadruplo toe loop. Yuriu dirige-se ao palco enquanto Aldebert aterrissa um quadruplo salchow seguido por um triple toe loop. E Vitor diz a Yakov que planeja voltar a patinar especificamente no nacional russo. Ele explica que Yuri também planeja tomar uma decisão após a final do Grand Prix, e então abraça Yuriu. Aldebert faz um triplo axel, seguido de um quadruplo salchow, e realiza uma última combinação que inclui um triplo flip, um loop simples e um triplo salchow. Ele aterrissa seu salto final também e termina sua apresentação com força após aterrissar todos os seus quádruplos perfeitamente. Ele conquista a terceira posição e Yuriu sobe ao palco por último. Ele começa com um salchow quádruplo e depois faz uma transição para um triplo axel com o braço levantado para ganhar mais pontos. Ele pensa em como é estúpido que Yuri queira se aposentar se ganhar uma medalha de ouro, e faz um triplo flip com raiva. Ao entrar na segunda metade, ele faz um toe loop quádruplo, mas acaba caindo no gelo. Ele se recupera rapidamente e faz uma combinação de salchow quádruplo e um toe loop triplo com ambos os braços levantados. Ele adiciona um quádruplo em seu programa no último minuto ao fazer um toe loop quádruplo seguido de um toe loop duplo. Finalmente, para seu último quad, ele faz um triplo axel seguido por um loop simples e um triplo salchow. Ele termina sua apresentação e obtém uma pontuação de 200, que supera a pontuação de Yuri por apenas 0,12. Yuriu ganha uma medalha de ouro enquanto Yuri recebe uma medalha de prata ficando em segundo, e Vitor diz a ele que só queria beijar sua medalha de ouro. Yuri então pede a ele para ser seu treinador no próximo ano também, para que ele possa ganhar a medalha de ouro para ele, e Vitor concorda. Isso é tudo por hoje, meus caros homens de cultura. Curtam e inscrevam-se no canal para mais resumos cheios de enredo.